A aula de hoje é sobre o uso de coordenadas para a elaboração do desenho. O objetivo desta aula é aprender a inserir dados de coordenadas para a elaboração dos desenhos com precisão. Bom, para isso, nós vamos iniciar com a seguinte pergunta: quais são os tipos de entrada de dados por meio de coordenadas? Né? E para isso nós vamos pensar em dois tipos diferentes, né? São as coordenadas cartesianas e polares. Né? As cartesianas, elas são mediante informações dos eixos x e do eixo y. Né? Se eu trabalho um espaço bidimensional, 2D, que é o nosso caso. Se eu estou trabalhando no espaço 3D, eu teria, então, as informações x, y e z, correto? Bom, as coordenadas polares, nós vamos ter uma distância, tá? E um ângulo, ok? Então, essas são as dois tipos de coordenadas, cartesianas e polares. Como podemos, então, inserir informações de coordenadas cartesianas ou polares? Né? Então, para isso eu vou começar, então, vou acionar um comando line, tá? No comando line, eu vou marcar um ponto na tela, tá? E eu posso, nesse momento, inserir a medida em x e a medida em y, certo? Então, eu vou lá, coloco 20 unidades, vírgula. Vejam que aqui, no meu cursor, já aparece num campo o valor 20, referente ao x, tá? E agora ele está pedindo, então, o valor em y, né? Então, eu vou colocar um valor 60 em y. Não entre. Né? E aperto no enter para finalizar. Ok? Então, eu tenho, então, a minha linha com 20 unidades no eixo x e 60 unidades no eixo y. Será uma linha inclinada. Ok? Eu posso também fazer uma outra inserção de dados, né? Vou continuar com o comando line, onde eu tenho um ponto, marco uma distância, tá? Vou colocar 20, essa distância, e vou colocar uma simbologia que vai indicar que eu vou marcar um ângulo, correto? Uma simbologia de maior, né? O símbolo do maior, né? Então, eu vou colocar um ângulo de 45 e vou dar um enter. Nesse caso, então, eu tenho uma linha com a distância de 20 unidades do AutoCAD e o ângulo em relação a essa base será de 45 graus, certo? Então, resumidamente, a coordenada polar, eu preciso de uma distância e preciso informar um ângulo. O próximo modo de inserção de coordenadas, né, mais especificamente os valores, são a classificação de coordenadas absolutas ou relativas. Né? E esse perfil, né, ou absoluto ou relativo, é em relação, né, ao eixo de coordenadas, ao sistema de coordenadas, ou mais precisamente a origem desse sistema de coordenadas, ok? Então, perceba o seguinte, tá? Vou colocar aqui como estava antes. Então, até então, eu vou no comando line, clico num ponto da tela, tá? E vejo que essa informação da coordenada, ela está em função desse primeiro ponto que eu informei. Então, ele está relativo a este ponto que eu informei, correto? De uma forma automática, tá? Então, se eu posso colocar as coordenadas polares, as coordenadas cartesianas, como eu fiz anteriormente, eu posso simplesmente indicar qual eixo que eu quero, marcar a minha distância, né? Lembrando que essa distância em relação a esse primeiro ponto que eu marquei, tá? Então, digamos que eram 30 nesse eixo horizontal onde está sendo marcado, tá?
tá? E depois eu tenho aqui 50, por exemplo, ok? Então, percebam, tá? Que essas distâncias são relativas aos pontos anteriores que eu marquei. Então, eu vou dizer que são coordenadas relativas, tá? Coordenadas relativas aos pontos onde for o último ponto marcado, o último ponto definido, tá? Essa marcação de eixos de uma forma automática, nós vamos ver depois quando trabalharmos com as funções, ok? Tá? Se por acaso no computador de vocês não estiver aparecendo, não se assustem, tá? É uma função que deve ser ativada, ok? Bom, falando em funções, tá? Nesse caso, a função que permite, né, que no comando line eu clicar num ponto da tela, tá? E ele automaticamente aparecer o valor para inserir das coordenadas, né, o valor dessa distância, enfim, tá? Seria a entrada automática, né, de valores, né, chamada de entrada dinâmica, certo? Tá? E essa propriedade ela é ativada numa função na função da tecla F12, ok? Então, eu vou convidá-los a experimentar a alternativa a essa função, quando não tem uma entrada dinâmica, tá? Então, vou lá novamente, no line, tá? E vou clicar, antes de fornecer o primeiro ponto, na função F12, ok? E aí, eu vou inserir a minha linha no 00 do sistema. Vejam que eu estou digitando aqui, ó, 0,0, valor de x, valor de y, ok? Mas a digitação dessa coordenada é diretamente na minha linha de comando, tá? E vou dar um Enter. Vejam que o início dessa linha ficou exatamente na origem desse sistema, tá? E eu vou informar, então, o próximo ponto, tá? Vou colocar 30,30, ok? E vou dar um Enter. Vejam que esse valor 30,30, tá? A gente pode até verificar aqui, né, nesse grid que está aparente, né? Ele é relativo à origem desse sistema, certo? Então, ele foi 30 unidades no eixo X e 30 unidades no eixo Y, ok? Então, eu digo que essa coordenada que eu inseri agora foi uma coordenada absoluta, uma coordenada que é em função desse ponto de origem do sistema, tá? E eu inseri essa coordenada sem utilizar a entrada dinâmica, ou seja, sem ativar o F12, ok? Bom, para concluir, vou mostrar para vocês uma outra situação. Então, eu quero inserir uma coordenada absoluta, né, e uma coordenada relativa, certo? E eu não quero utilizar a entrada dinâmica, certo? Eu quero digitar esses valores aqui na minha linha de comando, ok? Então, vamos ver esses dois casos. Então, aqui, vou dar uma line, tá? Vou clicar em qualquer ponto da tela, certo? E eu vou colocar aquele mesmo valor, 30,30, certo? Tá? Perceba o que vai acontecer. Vejam que essa linha, ela ficou exatamente no ponto do final da linha anterior, ou seja, esse valor 30 por 30 é relativo à origem do sistema, certo? Tá aqui o valor 30,30, tá? Bom, mas eu não gostaria exatamente isso, eu gostaria que fosse 30 em função do último ponto que eu informei, ou seja, eu gostaria de informar uma coordenada relativa ao último ponto que eu informei. Então, o que que eu faço? Line, vou marcar um outro ponto aqui, tá? E eu quero que seja 30
no eixo X e 30 no eixo Y. Então, para isso, para que o sistema entenda que é uma coordenada relativa ao último ponto, tá? Eu vou colocar a simbologia arroba, certo? E aí eu consigo colocar 30,30. Então, esse arroba ele vai indicar que é uma coordenada relativa ao último ponto, ok? E assim, eu completo essa linha, certo? Tá? Essa entrada de coordenada, né, dessa forma que eu estou mostrando, né, diretamente aqui na linha de comando, era como antigamente, né, nas versões anteriores do CAD, né, originalmente o CAD, ele permitia que entrasse essas coordenadas somente dessa forma, né? Então, eu tinha que trabalhar ou com a coordenada relativa ou com a absoluta, certo? Bom, agora com o recurso dessa função do F12, ou seja, eu clico na tecla F12 do meu teclado, tá? Eu já consigo voltar com a entrada dinâmica, que acaba sendo muito mais prática, né? Onde eu posso marcar qualquer ponto, né? Marcar o ângulo, né? Onde eu quero, ou pode ser uma coordenada polar com ângulo e distância, né? E eu vou marcando quais são as distâncias que eu quero, tá? Ok? Então, com isso, nós fechamos essa explicação, né, sobre as coordenadas cartesianas e polares, absolutas e relativas. Nós vimos a utilização, né, desses valores de coordenadas em comandos de desenho, nesse caso o comando line, né? Mas eu posso também trabalhar com a inserção de coordenadas em diversos outros comandos. E um outro uso muito frequente é nos comandos de edição, ok? Ou seja, onde eu modifico, né, um objeto já desenhado no meu projeto, tá? Então, digamos, por algum motivo, eu gostaria, então, de mover essa linha, né? E eu quero mover 30 unidades no eixo X, certo? Então, eu vou selecionar essa linha, tá? Eu vou aplicar o comando move, tá? E vou marcar um ponto, qualquer ponto da minha tela, e vou dizer que eu quero, né, que ele tenha um deslocamento de 30 unidades, né? Então, eu digito 30, tá? No eixo horizontal, né? Então, eu posso também inserir coordenadas, né, nos comandos de edição. Novamente, né, um outro exemplo, se eu quero copiar esse objeto, tá? E eu não estou com o comando ativado no F12, na entrada dinâmica, tá? Então, vou desativar essa entrada dinâmica, ok? Então, marcar um ponto, tá? E eu quero copiar nesta direção, tá? No lado esquerdo, tá? Então, pensando aqui na organização do nosso sistema de referência, estou indo para um lado negativo do eixo X, certo? Tá? E eu quero uma coordenada relativa a esse ponto que eu marquei anteriormente. Então, vou usar arroba menos 30, não, menos 30 unidades que eu estou indo no sistema de coordenadas, no eixo X, vírgula 0. Vou dar um Enter, tá? E assim também eu copio esse meu objeto de uma forma, um distanciamento preciso, porque eu estou informando as coordenadas, né, para fazer esse comando de edição, ok? Falando um pouco mais sobre funções, tá? Eu vou mostrar para você duas funções que podem nos auxiliar bastante, né, nessa parte de inserção de coordenadas, tá? Então, além da tecla F12, nós temos duas funções aqui na nossa barra, né, que é o orto, que seria a tecla F8, tá? Então, vocês podem clicar F8, eu cliquei agora, tá? Deu orto on, aqui, escrito aqui embaixo, ou F8 novamente, orto off, tá? Percebam, se eu estou em off, aqui está sem um destaque em azul. Se eu clico no F8, ele
ativa o orto, tá? E o que é esse orto? Na verdade, ele vai restringir os movimentos, os desenhos, somente nos eixos ortogonais, certo? Então, eu tenho uma linha, clico em qualquer ponto, ela só pode ir ou no eixo Y ou no eixo X, tá? Então, só posso fazer esse movimento ortogonal, ok? Vou ativar novamente F12, porque vai ser mais fácil de nós vermos as coordenadas, tá? Bom, digamos então que eu quero mover esse objeto, tá? Nós depois vamos ver melhores comandos de seleção, mas selecionei todos os objetos, vou mover, tá? E eu quero mover ele exatamente nesse eixo Y, ou exatamente no eixo X, certo? Então, é uma forma de restringir esses movimentos, tá? E eu posso colocar uma distância, né? Eu quero mover 40 unidades no eixo Y, ok? Bom, então isso eu consigo no orto, né? Outro comando, né, que é, comando não, uma função, desculpa, uma função, né, que nos ajuda nos comandos de edição e de desenho, né, onde nós vamos usar coordenadas, tá, seria o polar, né, o polar tracking, tá, que é a função F10. Né, então, mesma coisa. Clico no F10, ativa o comando e desativa o orto. Vocês vão entender por quê. Tá? E está aqui polar on. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, ativei novamente o comando line, tá? Clico em algum ponto e ele marca alguns eixos pré-determinados. Nesse caso, ele está configurado para marcar o eixo, né, 90 e 0, muito semelhante ao orto, certo? Mas, digamos que eu queira outros conjuntos, né, de ângulos, então, digamos o ângulo de 45, quero 45, 90, 135, 180 e assim por diante. Então, eu clico nessa setinha ao lado, né, do símbolo do tracking, do polar tracking, né? Clico, tá? E aí, quando ativo o comando line, tá? Eu marco aqui, ó, parece que não ativou. Aqui, ok. Não tinha ativado. Então, aqui, ó, marcou o ângulo de 45, tá? Aqui também marca as variações dos ângulos de 45, certo? Ou também 90, ok? E 0 também, enfim, tá? Então, eu consigo determinar alguns ângulos pré-definidos nesse conjunto, tá? Para fazer os meus desenhos, certo? E por isso que quando eu ativo o polar, eu desativo o orto, né? E vice-versa. Para terminar, nessa aula, você aprendeu a entender os diferentes tipos de entrada de coordenadas, a executar comandos de desenho e de edição usando coordenadas, e, por fim, aplicar as funções que são úteis para a entrada de coordenadas.